paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 17 e 18. Neemias 2, 17 e 18. Amém? Diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Podeis assentar? Quero agradecer a Deus, por essa oportunidade. As pernas estão tremendo aqui, irmãos. Eu vou ser sincera, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei porquê, mas o de ensino tem um peso maior, pastor. Quero agradecer o pastor pela confiança. O pastor é realmente um homem de fé. E dizer que eu estou aqui com o coração regozijando, nervosa, tremendo, mas é para fazer a obra de Deus. Amém? Eu quero falar com os irmãos hoje. Se eu fosse dar um título para a mensagem, seria Lições do livro de Neemias. Quero fazer um panorama. Eu sei que não dá, o tempo não dá para falar de todo o livro. Nós vamos falar até o capítulo 6, que é quando finaliza ali a reconstrução dos muros. Só que não tem como eu falar de Neemias sem falar de Esdras. Por quê? O livro de Esdras, na nossa Bíblia, ele é separado. Vem Esdras, depois vem Neemias. Mas na Bíblia hebraica, eles estão juntos. Porque a história aconteceu bem próximo. Então, para a gente entender como estava Jerusalém no tempo de Neemias, nós temos que voltar um pouquinho lá em Esdras 1:1, que vai falar sobre o decreto do rei Ciro, que era o rei da Pérsia, e ele então faz um decreto, mas vou voltar só um pouquinho. A nação de Israel, ela foi dividida em reino do norte, reino do sul, e aí eles pecaram. Vamos falar bem rapidinho, porque senão não dá tempo. E aí, quando chega ali em aproximadamente 586 a.C., o reino do sul, que era Judá, é levado cativo pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Cumprindo-se a promessa, o Senhor já tinha falado, por causa da desobediência. Se os irmãos quiserem aprofundar, lá em 2 Reis, em Crônicas, vai contar essa história. Mas a parte que fala que Nabucodonosor leva ali o povo cativo do reino do sul, porque o reino do norte já tinha se desfeito há uns 100 anos atrás. A gente está falando do reino do sul, que é Judá. E ali Nabucodonosor leva. Em 2 Reis 25, 10, 11 fala que eles levaram o povo, que eles destruíram o templo, destruíram os muros de Jerusalém. E o povo ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Ele ficou cativo. Mas tudo, irmãos, estava no controle de Deus, porque Deus já havia falado. Através de Jeremias, Deus tinha falado que após 70 anos o povo voltaria para Jerusalém. E aí é quando vem, então, coloca aí Esdras 1:1. E aí vem o rei Ciro, porque aí a Pérsia, derrota a Babilônia não é mais o reino superior, agora é a Pérsia que domina. E aí Deus então fala: olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor,
por boca de Jeremias. Lá em Jeremias 29:10 vai falar sobre isso, que ele fala em 25, no capítulo 25 também. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então estava tudo no controle de Deus. Até um rei que não era temente ao Senhor, mas quando chegou o momento de cumprir a promessa que o Senhor tinha feito, fala, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por... E aí ele faz, vamos resumir, né? Ele faz um decreto falando que os exilados de Israel eram para voltar para Jerusalém. Então, em Esdras, do 1 até o 6, a gente vai ver Zorobabel retorna para Jerusalém com parte, não vai só ele, não vou citar números, mesmo eu sendo contadora, mas eu sou uma negação com número. Volta com uma grande parte de judeus, para quê? Para reconstruir o templo de Jerusalém. E ele volta, ele reconstrói, tem oposições. Não vou entrar porque não é Zorobabel o foco aqui. Mas ele consegue reconstruir o templo. Aproximadamente 80 anos depois, Esdras retorna para Jerusalém para fazer uma reforma religiosa. Também está lá em Esdras, do 7 até o final, vai falar sobre isso. E aí chegamos a Neemias. Neemias, cerca de 12 a 13 anos depois que Esdras está lá em Jerusalém, então o templo já está reconstruído, foi feita a reforma religiosa por Esdras, e Neemias, então, agora a gente vai começar a falar de Neemias. Em Neemias 1, fala que o irmão dele vai até onde ele estava, ele era exilado na Pérsia, ele era copeiro do rei Artaxerxes, não era mais Ciro. Depois de Ciro veio Dario, já veio outros, e aí era Artaxerxes. E ele pergunta, então aqui é a primeira lição que nós conseguimos tirar. Neemias, mesmo estando distante, irmãos, pensem comigo, Neemias provavelmente não conhecia Jerusalém. Porque quando o povo foi levado cativo, Neemias nem era nascido. Então, provavelmente ele nem conhecia. Mas quando ele vê o irmão dele, ele fala assim, como que está? E o irmão dele fala a situação que está o povo. Neemias ali, ele se preocupa, ele se entristece. Então, a primeira lição que nós vemos aqui é de alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, alguém que se importa com os irmãos. Porque Neemias aparentemente ele estava bem como copeiro do rei. Só que ele ali demonstra interesse, demonstra cuidado pelos irmãos. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que Neemias, ele chorou, ele jejuou, ele orou em favor dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Irmãos, e de acordo com o que a gente vê aqui, foi cerca de 4 meses que Neemias então ficou orando, chorando e jejuando e buscando a Deus. Quando ele soube da situação, que ele fala, olha, o povo está na miséria. Olha o que fala aqui. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, aí fala, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias, então, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós sentimos essa compaixão, esse amor pelo próximo, os irmãos acham que é de nós mesmos? Nós, seres humanos, falhos, pecadores. Deus, então, ali já começa a despertar Neemias para o chamado dele. E o que nós podemos observar? Muitas vezes, irmãos, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos deixa indignado, aquilo que nos traz preocupação, irmãos, será que não é Deus falando com você?
que é o seu chamado, que é onde Ele quer te usar. E Neemias, ele se posiciona. Ele não só orou e chorou, ficou lamentando, ficou comentando, nossa, eu estou muito preocupado porque meus irmãos lá de Jerusalém. Não, ele se posiciona. Ele ali, quando ele tem a oportunidade, ele chega diante do rei e ele pede. Ele entendeu que era o chamado dele. Ele viu a situação, ele viu que precisava ser feito alguma coisa e ele entendeu, ele falou, eu vou me dispor. Agora vamos analisar. O que tem a ver, irmãos? Neemias era copeiro, ele se dispôs para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Será que Neemias tinha experiência como mestre de obra, como construtor? Mas ele se dispôs confiando, porque ele estava sentindo mesmo de Deus. Ele viu a situação e ele sentiu que ele tinha que fazer alguma coisa. E ele se dispôs. Deus muitas vezes está falando conosco através de algo que nos entristece, que nos causa dor. E Deus está nos tocando. Às vezes ninguém está percebendo, mas você está sendo tocada. Você está sendo tocado por aquilo. Irmãos, fique atento. Deus quer nos usar. E Ele vai tocar em nós de alguma forma. Então, sabe, irmãos, aquilo que muitas vezes nos causa preocupação, que a gente vê, nossa, poderia ser feito alguma coisa. Se Deus está te tocando, é porque Ele quer te usar. Só que muitas vezes, o que nós fazemos quando nós vemos alguma coisa assim? A gente vai reclamar para o irmão, né? A gente vai comentar. Só que nós vamos ser como Neemias. Neemias não só chorou, ele orou, ele jejuou, ele prostrou aos pés do Senhor. Irmãos, para fazer a obra de Deus, não tem como sem oração. Porque Deus é o dono da obra. Como que nós vamos fazer a obra sem ouvir a voz dele, sem conversar com ele, sem ter orientação dele? Neemias, quando ele ora, quando ele clama ao Senhor, que foi aproximadamente 4 meses, ele tem a direção, ele fala, eu vou reconstruir as muralhas. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é que a base de tudo é a oração. Neemias não fez por conta própria. Ele clamou ao Senhor, ele orou e teve a direção de Deus. Depois ele entendeu e se dispôs para o chamado dele. Ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele se dispôs. Os olhos dele foram abertos e ele se dispôs. Ele não pensou assim, não, mas Esdras já está lá, o pessoal que voltou, reconstrói lá. Ou falou para o irmão, não, porque vocês não juntam lá e reconstrói, faz um mutirão, né? Não, ele se dispôs. Ele entendeu e se dispôs para cumprir o chamado dele. Será que é fácil? Quantas vezes Deus está falando conosco, que o Espírito Santo fala conosco, que quer nos usar e a gente fica colocando empecilho. E Deus só quer que a gente se dispõe, assim como Neemias fez. Mas, irmãos, ele fez isso porque o amor de Deus o constrangeu. Porque ele realmente sentiu amor. Ele sentiu amor por Deus e pelos irmãos que estavam lá. Então, para fazermos a obra de Deus, nós temos que ter esse amor de Deus no nosso coração. E para nós termos isso é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. Sabe, irmãos, quando fala assim, para não satisfazer os desejos da nossa carne, aí às vezes a gente lê lá em Gálatas, em Romanos, e aí a gente pensa só na questão assim, de pecado, né? Porque eu não posso pecar. Não, tá certo, tá certinho. Só que sabe o que eu imagino? O que a palavra de Deus tem falado comigo? Eu tenho lido esses versículos no sentido assim, de não satisfazer o nosso desejo carnal, de ficar quieto, de braço cruzado. E esses dias o pastor deu uma palavra e falou assim, olha, para fazer a obra é desconfortável. Eu falei, e é mesmo.
Porque a vontade da nossa carne é ficarmos na nossa. É ficarmos tranquilos. Ah, para quê? Para que eu vou fazer? A gente está satisfazendo o desejo da nossa carne. Vocês já analisaram isso? Quando nós não nos dispomos para fazer a obra de Deus, é porque nós estamos deixando que a nossa carne fale mais alto. Nós não estamos deixando o Espírito Santo nos guiar. E nós vemos que Neemias foi, e chegando lá, ele, em tudo, ele reconhecia o Senhor. Em tudo, desde o início, quando ele vai, vamos abrir lá em Neemias 2:8. E ele fala, como também uma carta, que ele chega lá e ele vai conversar com os irmãos e ele fala, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, né? E ele, não, desse daí na verdade ele está pedindo ao rei, né? E tudo o rei mais deu, não, ele falando com os irmãos mesmo, desculpa irmãos. Ele chega e ele fala, o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, em todos os momentos, ele reconhecia que Deus estava com ele. 2:18. Neemias 2:18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. Então ele chega, ele testemunha, ele fala, e no 20. E ele fala para os inimigos também, porque aí o que acontece? Quando ele se dispõe a fazer a obra de Deus, que ele chega lá para reconstruir os muros, já começa os levantes. No 19 fala assim, vamos ler o 19 para a gente entender o 20. Olha o que fala no 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, vai ter levante. Ele chega, eles nem tinham começado a reconstruir e já veio as pessoas falando, desprezando, querendo fazer ele desanimar. Mas aí ele fala no 20, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte. Então, ele ali, ele coloca o inimigo no lugar, ele fala, olha, é Deus que está no controle, ele não se deixou abater. Ele não fala, não, é mesmo, nossa, não vai. Não. Em todos os momentos ele estava reconhecendo que era o Senhor que estava com ele. Falou, o Deus do céu nos fará prosperar. Olha a fé. E ele falou, não, nós vamos conseguir sim. Então ele testemunhou para os irmãos, quando ele chegou, ele falou, olha, o rei foi favorável a mim. O rei deu todo o material para que eu trouxesse, a bondosa mão de Deus estava comigo, com os irmãos dele ali de Jerusalém. E ele também testemunhou de Deus para os inimigos. Ele falou, Deus vai nos fazer prosperar. Quando nós fazemos a obra de Deus, em tudo nós temos que reconhecer ao Senhor. Mas não só com palavras, porque muitas vezes a gente fala, mas na hora de demonstrar com atitude, nós paramos. Então Neemias não, além dele testemunhar, dele falar, ele agiu, confiando que Deus estava com ele. Em todos os momentos ele reconhecia que Deus estava com ele e que Deus sempre está conosco, sempre. Em Neemias 2:17, volta um pouquinho, foi o que a gente leu, né? Que ele chega, ele reúne, então Neemias sai dali, vai para Jerusalém, e ele vai com o propósito de reconstruir o muro. Tem como fazer a obra sozinho? Não tem. Irmãos, para fazermos a obra de Deus, nós temos que ter unidade com os irmãos. Então ele chega e ele fala, olha a situação que está, vamos. Está no plural, é o coletivo. Não tem como fazer a obra de Deus sozinho. Nós temos que estar em unidade com os nossos irmãos. Neemias 4:6.
Porque aí teve muitos levantes. Sambalate, Tobias ficaram contra eles. E eles não pararam. Em momento nenhum eles pararam. E aí, em outro momento, ele fala assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, para fazer a obra de Deus tem que ser unidade. Todos dedicados a trabalhar na obra de Deus. Se Neemias não tivesse a ajuda dos irmãos, ele não conseguiria reconstruir. É em unidade, é todos juntos. No capítulo 3 de Neemias, nós vamos ver que ele dividiu todo o povo. Cada um ficava em uma determinada parte do muro. E é assim também conosco na obra de Deus. Cada um de nós temos uma tarefa, nós temos uma função. Muitas vezes a gente olha e fala: não, mas eu não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Irmãos, você pode ter certeza que Deus quer te usar. A obra de Deus tem um lugarzinho para cada um trabalhar. E aí, teve muitas críticas. Vamos ler Neemias 2,19. O que fala? Aqui a gente leu, né? Que Sambalate já começou. Antes da reconstrução, eles já começaram. E aí, durante também, eles continuaram fazendo de tudo para parar a obra. Neemias 3,5. Olha só, quando dividiu o serviço, muitos se posicionaram para fazer o serviço. Irmãos, eram nobres, eram pobres, eram comerciantes, todos. Mas teve os que não quiseram, olha só. E ao seu lado repararam os tecoaitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço de seu senhor. Irmãos, quando nós vamos fazer a obra de Deus, às vezes vai ter pessoas que não vai pegar com a gente. Mas isso é motivo para parar? Não, continue. Continue. Se você puder ajudar, não quer? Amém, continue. Nós temos que estar sempre em unidade com os irmãos. Mas se porventura, mas a irmã não quer, eu também não vou. Não, irmão, continua, a obra é de Deus. É para Ele. E no Neemias 4, do 1 ao 3, olha só o que estava acontecendo. Isso durante a reconstrução, irmãos. Estava tendo a reconstrução. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha só, querendo desanimar, desmerecer eles. Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O inimigo, irmãos, ele muitas vezes, nós estamos trabalhando na obra e ele vem querendo falar na nossa mente: é à toa, você está fazendo isso aí à toa, não serve para nada isso que você está fazendo. Mas Neemias, ele continuou, ele não parou a obra, em nenhum momento ele parou, ele não ouviu o que o inimigo estava falando, ele persistiu, mesmo que ficasse difícil, irmãos, porque aí os outros que ouviam aquilo, poderia cair em desânimo, mas Neemias encorajava eles, falava: vamos continuar. Ele continuou a obra de Deus. Olha só a resposta de Neemias quando eles falaram isso. Neemias 4:4. Neemias entregou nas mãos de Deus. Ele fala: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça. Então Neemias, ele não tentava bater de frente, ele não tentava fazer justiça com as próprias mãos, ele entregava tudo nas mãos de Deus, porque ele reconhecia o Senhor em tudo. Ele sabia que ele estava fazendo era a obra de Deus. O 5.
6. Pode passar para 6. Assim, edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade. Então, ele continuou o tempo todo, ele não parava. E aí, como estava tendo muitos levantes, os inimigos estavam furiosos, Neemias, então, ele teve que ter estratégias. E nós, na casa de Deus, para fazer a obra de Deus, nós devemos buscar estratégias no Senhor também. Muitas vezes, irmãos, nós vamos começar com um plano. Vamos fazer assim, assim, assim. Aí começa a desandar, né? Aí aquilo que você tinha planejado começa a não dar certo. Aí nós vamos frustrar, falar, não deu certo. Não. Neemias, então, ele começou a buscar estratégias em Deus. Olha só as estratégias que Neemias buscou. Neemias 4:9. Como ele viu que estava tendo muito levante, os inimigos, ele falou, nós vamos ter que ter estratégia, nós vamos ter que vigiar aqui. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos em guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Lembra lá no início que eu falei que a oração é o fundamento, é a base? Então, Neemias orou, mas ele se posicionou também. Ele colocou guardas que ficavam de dia e de noite. Irmãos, quando nós estivermos fazendo a obra de Deus, que vier os levantes, vamos buscar estratégia no Senhor, mas não vamos parar, vamos continuar. Olha o que fala em Neemias 4:13. Porque aí ele percebeu que tinha algumas partes do muro que estavam mais baixo. Olha o que ele fez. Pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Ele buscou, ele vigiou, mas a obra não parou. Não parou. Em Neemias 4:16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos. Mudou? Mudou. A ideia inicial não era só reconstruir o muro? Agora teve que mudar. Agora, além de reconstruir o muro, eles tinham que estar com espada, eles tinham que estar preparados. Se precisasse guerrear, eles iam guerrear também. Mas não pararam a obra em nenhum momento. E quando fala aqui de espada, que eles estavam com espada, né? Qual é a nossa espada? Lá em Hebreus, né? Fala que a Bíblia é a nossa espada. Então é aqui. É na Bíblia, é na palavra de Deus que nós buscamos estratégias. Ficou difícil? Teve levante? O plano não saiu como planejado, como o início? Está aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo nós encontramos na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos para fazer a obra dele está aqui, na palavra de Deus. Mas nós não podemos parar. Então, nós fazemos a obra de Deus com oração, nós entendemos, nós nos dispomos, reconhecendo o Senhor em todo o tempo, em unidade com os irmãos. Não tem como fazer se não for em unidade com os irmãos, e buscando estratégias no Senhor. E mesmo que fique difícil, mesmo que há momentos que a gente acha que não vai conseguir, mas o que a gente tem que fazer é não desistir. É buscar no Senhor. E no capítulo 6, o que acontece? Os inimigos afrontavam e viu que não estava dando certo, que a obra estava continuando. E aí eles mudaram. Eles falaram assim, não, vamos dar uma de que nós é amigo agora. E aí no capítulo 6 a gente vai ver Sambalate chamando Neemias. Fala para ele vir encontrar conosco. E não chamou só uma vez, não. Chamou várias vezes. Mas Neemias não vai. Neemias não para a obra. E ele fala, não, eu não vou parar a obra. E o Senhor dá discernimento para ele, que eles estavam tramando contra ele. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, quando nós oramos, quando nós conhecemos a sua palavra, o Senhor nos livra. O Senhor nos dá discernimento.
Então, irmãos, não vamos nos distrair, não vamos dar atenção para o que o inimigo fala. Sabe, e até os de dentro, os que eram seus irmãos, fala que estavam sendo subornados. Tem um trecho, deixa eu ver se eu encontro para a gente ler, que muitas vezes vem um conselho parecendo que é bom. Você mais fala para ele, olha, vai se esconder lá no templo, se protege dos inimigos. Não parece um conselho bom? Só que Neemias sabia que se ele fosse para o templo, ele estaria quebrando o princípio, estava quebrando as regras, porque era só os sacerdotes que podiam adentrar ali. E aí Neemias fala, não. E esses eram dos dele. Irmãos, quando nós fazemos a obra de Deus, vai ter levante de todos os jeitos. Mas uma coisa é certa, se nós não desistirmos, se nós continuarmos, Deus vai dar a vitória. Sabe por quê? Porque a obra é dele. Nós somos somente instrumentos usados na mão dele. A obra é do Senhor. Em Neemias 6:15. Olha só o que fala. Depois de tanta peleja, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Neemias não desistiu, Neemias continuou firme. E olha o 16, o que fala? E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Irmãos, é tudo para a glória do Senhor, é tudo para exaltar o nome dele. Durante toda a obra, o nome do Senhor foi exaltado. Neemias reconhecia o Senhor em todos os momentos, orava, buscava o Senhor. E no final, que eles concluíram, o nome do Senhor foi exaltado. Todos os inimigos da redondeza, todos viram, olha, reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Só que para isso acontecer, precisou de Neemias se dispor e fazer. Teve uma iniciativa, teve alguém que se dispôs e o nome do Senhor foi exaltado. Fácil não é, irmãos, não é. Nós temos levantes externo, interno. Não é fácil, mas nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E o nome do Senhor, ele vai ser exaltado a partir das nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, Deus toca nos nossos corações para nós chegarmos em alguém. Irmãos, às vezes quando fala assim, uma obra é coisa... Não, irmãos, a obra de Deus está em todos os momentos. No seu serviço. Você faz a obra quando você fala da palavra de Deus. Quando com o seu testemunho você fala. Mas muitas vezes nós encontramos dificuldade até disso. Quantas vezes Deus toca nos nossos corações, vai em tal pessoa, fala assim, e a gente não vai. E a gente acha que é coisa nossa. E a gente não se dispõe. As dificuldades, irmãos, para fazer a obra, elas são externas e internas. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos realmente buscando a Ele e entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos usa. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força. Quando está difícil, ora, clama mais. Mas não vamos desistir, vamos continuar. Irmãos, quantas vidas estão perecendo? E nós muitas vezes estamos de braço cruzado. Que nós venhamos realmente nos posicionar, fazer a obra de Deus. E para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios 15:58. Fala
assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, tudo que nós fazemos para o Senhor não é vão. Sabe aquilo que muitas vezes nós fazemos e o inimigo coloca: para que você está fazendo isso? Que bobeira. Irmãos, não é vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é vão. O Senhor, Ele tem as maneiras dele de agir. Às vezes, nós nem ficamos sabendo dos frutos, mas pode ter certeza que os frutos vêm. Às vezes a gente não fica sabendo, às vezes a gente faz algo para alguém, a pessoa é abençoada, é restaurada e a gente não fica sabendo, né? Mas tudo que nós fazemos para o Senhor, para a obra de Deus, dá fruto. Pode ter certeza. Às vezes nós não vemos, mas pode ter certeza, porque não é vão tudo que fazemos para o Senhor. E que nós vamos continuar firmes, constantes na obra do Senhor, porque a obra é dele. Nós somos somente instrumento na mão dele. Amém? Obrigada. Amém, irmãos? Deus abençoa. Obra de Deus, irmão, ela